Eu vou falar rapidamente, fazer a parte introdutória e a Aline vai dar a continuidade. Primeiro, eu acho importante que a gente diga o seguinte, então, assim, só para mim, eu estou aqui como moderadora, mas eu sou uma profissional especializada em Direito Médico e da Saúde, já atuo na área há mais de 20 anos, conheço bem a área, trabalho principalmente com defesa profissional, mas tenho aí o meu foco em tecnologia e inovação, né, com uma dissertação voltada para telemedicina, e estudo e me dedico à questão da proteção de dados LGPD também. Falando aí um pouco sobre a regulamentação, eu vou começar situando que nós temos um decreto que não é nada novo, que é lá de 1942, né? Então nós temos aí 80 anos desse decreto, já trazendo a regulamentação da propaganda, da exposição de profissionais da saúde. Olha só, é interessante que aqui fala que regulamenta a propaganda de médicos, cirurgiões, dentistas, parteiros, massagistas, está todo mundo ali junto nesse mesmo decreto, mas lá já aparecem algumas questões daquilo que é vedado, daquilo que é permitido para os profissionais. Então, a máxima é, sim, devemos fazer a propaganda, mas há algumas questões que devem ser evitadas, exatamente porque existe uma sociedade que é vulnerável, que pode ser influenciada por uma propaganda e precisa ser protegida. Uma questão que eu acho interessante aqui já nesse artigo 1º é que traz aí que é proibido aos médicos anunciar consultas por meio de correspondências pela imprensa, caixa postal, rádios ou processos análogos. Quer dizer, lá naquela época a gente já estava trazendo aí um impeditivo, que hoje não existe mais, ainda bem, em relação a uma teleconsulta, né? A consulta à distância. Ainda que o último Código de Ética também traga essa proibição, agora nós já temos uma resolução específica permitindo, né? E vocês já sabem disso. Nós temos uma resolução que a gente vai chamar aqui de resolução mestre, né, para tudo que se quer fazer na área de marketing, dentro da medicina, que é a resolução 974 de 2011, que embora tenha aí um texto que esteja para ser votado e em breve, não é, quem sabe, nós tenhamos uma nova resolução trazendo aí diretrizes mais atualizadas para os profissionais, hoje é essa que está vigente, apesar da idade dela, e ela traz uma série de vedações, né? Não é possível se mostrar especialista quando não se é especialista ou quando não se tem um RQE, né, o Registro de Qualificação de Especialista, registrado perante o seu CRM. Fala-se aqui sobre a questão de anúncio de aparelhagem, fala-se sobre a propaganda enganosa, e isso é bastante interessante para que a gente veja que todo ordenamento jurídico está dentro dessa resolução. Quando eu falo todo ordenamento jurídico, é porque nós temos outros institutos legais, né, que também recaem no momento em que eu decido fazer o meu marketing. Não é só essa resolução, mas eu tenho aí o próprio, além do Código de Ética, claro, eu tenho aí o Código de Defesa do Consumidor, né, que delimita o que é possível fazer, o que não é possível fazer, que proíbe a propaganda enganosa. Eu tenho o próprio Código Civil, que traz aí os direitos de personalidade, então eu tenho que ter muito cuidado também com aquilo que eu exponho, e uma das questões que envolvem muito aí o marketing médico hoje é o tal, o tal do uso do antes e depois, que pode trazer, né, inclusive uma violação à própria Lei Geral de Proteção de Dados. Então, nós temos aí um ordenamento existente que precisa ser observado, ou seja, se eu quiser divulgar a imagem de alguém, alguém, meu paciente, pelo Código de Ética não é permitido, pelo Código Civil é permitido com autorização desse paciente, e o mesmo se estende aí quando eu penso na Lei Geral de Proteção de Dados. É necessário a chamada autorização do titular, ou consentimento do titular / paciente, né? Então, essas observações, e inclusive levar aí em consideração que existe uma Constituição Federal, que também traz lá no seu artigo 5º, que é direito de todos, né,
preservar ou ter preservado a sua imagem, a sua honra e a sua dignidade, e a exposição de qualquer paciente, ela deve ser considerada sob o prisma ético e sob o prisma legal. Eu não posso, então, fazer uso da imagem de qualquer pessoa, por exemplo, num centro cirúrgico, né, que isso acontece bastante, até com um paciente sedado, sem que sequer aquele paciente tenha me dado autorização para tanto, né? A questão de resultado é algo que é extremamente caro para o conselho, né? Então, apresentar resultados e prometer resultados. Se eu considero que a medicina, ela traz uma obrigação de meio, e eu tenho que utilizar, enquanto médico e a minha organização de saúde, todos os meios possíveis para trazer o tratamento para o paciente, quem sabe até a cura, ou seja, o seu bem-estar de alguma forma, eu não posso prometer um resultado. E eu prometo um resultado, ou eu posso prometer um resultado através de um marketing, ou através de um aparelho que eu anunciei, ou através de uma imagem que eu coloquei de um paciente, pensando, por exemplo, na estética, de um paciente com uma pele perfeita, porque utilizou o aparelho X ou fez o tratamento Y, né? Isso pode soar aí como propaganda enganosa. Então, existe um liame muito sutil, né, entre a legalidade e entre a ética. Para ser mais objetivo e mostrar um pouco mais daquilo que se pode fazer e não se pode fazer, mas com propriedade técnica, é que eu chamei aí a Aline. Então, sempre tendo em consideração que tudo que a Aline vai colocar aqui para a gente traz aí esses parâmetros do Código de Defesa do Consumidor, da Constituição Federal, do Código de Ética e das resoluções específicas do Conselho. Eu acho que a Aline vai conseguir dizer para vocês nos poucos minutinhos que eu deixei para ela, aquilo que vocês podem, na prática, já começar a aplicar, e eu já passo a palavra para ela, a nossa Aline Bá. Aline, fique à vontade, depois ela vai deixar as redes sociais para que vocês possam também conhecer o trabalho dela, e quiçá aí, não é, utilizar das dicas e das orientações que ela dá ali dentro da comunicação dela. Aline, é com você. Bom dia, muito obrigada pelo convite, doutora Sandra, e vou comentar aqui um pouquinho, não quero me alongar muito, eu sei que tem uma programação aí, mas mostrar para vocês como é importante e a gente precisa entender a importância das mídias sociais e do marketing digital em todos os negócios. Cada vez mais o celular é uma extensão da nossa vida, do nosso público, dos nossos pacientes, dos nossos clientes, e a gente precisa ser estratégico para poder conseguir, né, alcançar cada vez mais pessoas com a nossa autoridade, com o nosso assunto. Bom, eu não quero me alongar muito, que nós temos pouco tempo, mas eu trabalho com marketing digital há quase 10 anos, sou mentora, palestrante, ensino diversos médicos, advogados, influenciadores digitais a se divulgar de forma estratégica nas mídias sociais. Nós temos um potencial enorme nas nossas mãos, somos 7 bilhões de pessoas no planeta, 4 bilhões são ativos nas mídias sociais, 4 bilhões consomem a internet, então nós temos um alcance muito grande. Os brasileiros passam mais de 10 horas conectados diariamente na internet, então nós ocupamos a segunda posição no mundo que mais tempo fica na internet, né? E aí, falando um pouquinho sobre mídias sociais acessadas pelos brasileiros, nós temos o YouTube, o WhatsApp, o Facebook, o Instagram aparece em quarto lugar, né? Então, é importante a gente ter uma presença digital em várias mídias. Quanto mais o nosso nome está com uma presença digital forte, mais autoridade na área você vira, a pessoa vira mais autoridade, né? E quando a gente tem uma presença digital, a gente consegue ter mais frente com o nosso nome, mais autoridade, mais clientes. Hoje em dia, vários médicos o marketing médico veio muito forte, né? Óbvio que tem aí umas regrinhas do que pode fazer ou não, a doutora Sandra pode falar, sabe muito bem sobre isso, mas é importante ter uma presença digital ativa. E o principal para o médico e para o gestor é o relacionamento, porque a gente não pode fazer propaganda, mas a gente pode fazer conteúdos que gere esse relacionamento com o paciente. E o relacionamento gera conexão e faz o paciente lembrar de marcar uma consulta, de ir atrás, né? E querer saber mais sobre os assuntos.
Então, a primeira pergunta que eu faço, você seguiria o seu perfil? Né? Então, é muito importante a gente pensar se a gente está trabalhando de forma eficaz em todas as nossas zonas, né? Eu falo que é um funil o nosso Instagram. A gente está alcançando as pessoas, elas estão sendo atraídas para o nosso perfil. E se estão, quantas pessoas eu estou conseguindo converter em ligações para o meu consultório, em questões relacionadas a relacionamento, quem que está transformando? Eu estou conseguindo extrair o melhor da internet, das mídias sociais? Então, essa é a primeira pergunta que eu vou deixar aqui para vocês. É importantíssimo a gente ter um bom posicionamento nas mídias sociais, porque todos nós somos influenciadores digitais no momento que a gente dá o aceite nas mídias. Então, a gente não importa se eu tenho 500 seguidores, 1.000, 10.000, isso não importa. O que importa é que a gente tem que tomar muito cuidado com o que a gente publica, cuidado com os excessos, cuidado com o tipo de linha editorial que eu vou colocar, porque isso tudo influencia demais os meus seguidores e minhas prospecções também. Então, tem que tomar muito cuidado com esses excessos. E dando dicas rápidas aí para vocês, como vocês podem destacar o perfil de vocês. Então, o principal é ter uma linha editorial focada na dor dos seus pacientes. O que eles te perguntam? O que eles querem saber? Que tipo de coisa que eu posso fazer? Se eu sou um gestor, quais são as dores do meu cliente? Isso é muito importante para a gente definir uma linha editorial. O nosso perfil, ele tem que ser como se fosse uma revista eletrônica. Então, a pessoa tem que olhar e ter vontade de voltar. Hoje em dia, as pessoas estão consumindo menos a parte de papelaria, de revista física, está todo mundo nas mídias sociais. Então, é importante a gente fazer uma linha editorial que gere interesse em cima da dor dos nossos clientes, dos nossos seguidores, dos nossos pacientes. É importante eu ter uma identidade visual, ou seja, não adianta colocar várias cores, tem que seguir uma linha editorial, uma linha de design para a pessoa olhar e falar: nossa, reconheci ela pela cor, reconheci ela pelo padrão. Isso é muito importante, mas cuidado para não fazer conteúdos muito institucionais. O mais importante aqui é a gente aparecer cada vez mais vídeos e menos arte. Isso eu falo muito para os meus alunos e quando eu dou palestras, é muito importante esse relacionamento. Mídia social se trata de relacionamento e interação. Quanto mais o médico aparece falando da dor, mais ele cria laços de conexões, de conexão com o paciente, tá? Então, a gente tem que produzir esses conteúdos através dos vídeos, tanto é que o TikTok veio como uma grande tendência também, claro que sempre com limites éticos, isso é muito importante pontuar. Eu tenho um aluno meu que é vascular, médico vascular, ele estourou até no TikTok, ele é mais maduro e está indo super bem, porque ele aborda o tempo todo as dores das pacientes deles, tá? Tem que ter uma biografia estratégica, ou seja, nosso cartão de visita está na bio, e temos sempre que analisar os resultados. E aí é importante questionar isso. Vocês analisam o resultado de vocês? Qual post que foi melhor, qual que não foi? Isso tudo é importante, gente, para a estratégia de marketing funcionar, para vocês conseguirem escalar em número de seguidor, porque muita gente acaba que fica estagnado, né? E não sobe, não cresce, e acha que o mídia social não dá certo. Os stories também é muito importante como uma ferramenta de estratégia de marketing para associar a esse marketing todo, tá? Como fica 24 horas, desperta no nosso cérebro o gatilho da escassez. Se eu não ver agora, eu vou perder. Os conteúdos de vídeo, como eu comentei, até 2022, 82% vão ser vídeos, e já é uma realidade, né? E o algoritmo favorece, isso é muito importante comentar, tá? Queria também deixar uma mensagem do Reels, que é uma tendência muito forte, é a melhor entrega hoje do Instagram. Então, você consegue fazer conteúdos cada vez maiores, melhores e com alcance muito maior que um post normal. Então, o Reels é tendência, é a melhor entrega do Instagram e é vídeo, que nem eu comentei, respeitando sempre as éticas, né? Não podemos fazer propaganda, conteúdo de valor que você pode anunciar depois. E aí, em cima de um conteúdo de valor. Eu não quis me alongar muito, gente, deu um probleminha aqui para entrar, mas o que eu queria passar para vocês
é que não esquecer que o melhor marketing não parece marketing. A gente tem que saber se relacionar com as pessoas. E isso é muito importante. Quando a gente cria a nossa estratégia de marketing, a gente tem que aprender a se relacionar com as pessoas, saber fazer um trabalho bem assertivo, né? Então, isso é muito importante para a gente cada vez mais saber fazer, através do marketing digital, uma grande estratégia para a gente poder divulgar os nossos serviços, divulgar o nosso trabalho, mas sempre contando com essa questão do conteúdo de valor, que é fundamental para criar uma base sólida para vocês prosperarem na internet.